Esse é o Nave Polaris, o primeiro notebook gamer com a geração Ryzen 4000 da AMD que chegou aqui no Brasil. Temos o Ryzen 5 4600H de 6 núcleos, 4 GHz, unido a uma GTX 1650. Lá fora, a geração 5000 já foi lançada pela AMD. Só que essa geração 4000 já começa a brincar com a Intel. Em renderização, temos praticamente um novo campeão. Apesar de ter ganhado por pouquinho, o 4600H fica ali colado com o i7 10750H do Legion 5i. E vale ressaltar que esse é o Ryzen 5 da AMD, que é como se fosse o i5 da AMD, e não um i7. Esse não é o Ryzen 7 4800H, que tem 8 núcleos, e aí sim seria o concorrente do i7 10750H. Então, se fosse esse processador aqui, com certeza a gente teria uma distância maior. Mas lembrem, assim como na Intel, a AMD também permite que os fabricantes configurem o power dos processadores. Então, pode ser que um outro notebook de um outro fabricante com esse mesmo processador tenha um desempenho diferente. Como esse é um barebone da Tongfeng, o power veio no máximo 54 watts. A Tongfeng costuma ter essa característica de usar um power mais alto em seus notebooks. Em renderização de vídeo, ele também fica entre os melhores, mas aí a batalha fica mais difícil, porque o chip gráfico também conta. Uma RTX 2060, por exemplo, tende a levar vantagem em relação a uma GTX 1650 em renderização de vídeo, e não apenas nos jogos. E falando em jogos, é aí que a geração 4000 da AMD já não tem tanto destaque, e não bate a Intel completamente, mas o desempenho fica muito próximo, principalmente porque aqui tem uma GTX 1650, que não é um chip gráfico tão forte a ponto de precisar do melhor dos processadores para não sofrer gargalo. E também tivemos uma melhora absurda em relação à geração 3000 da AMD. Vejam a diferença entre ele e o Nitro 5 com o Ryzen 7 3750H. É uma bela diferença, pessoal. Agora a AMD não passa mais vergonha nos jogos. E eu nem experimentei usar memórias de 3200 MHz. Ele veio com dois pentes de 8 GB de 2666 MHz em Dual Channel. Então, esses resultados poderiam ser até melhores. A nave permite que você configure a máquina antes da compra, mas não tinha a opção de memórias de 3200 MHz na data que eu efetuei a minha compra. Eu até ia romper o lacre de garantia para experimentar, mas já eu explico por que eu não rompi. Outra vantagem da AMD em relação à Intel é como o processador consegue rodar com um power mais baixo em jogos. Isso faz com que as temperaturas sejam bem baixas no geral. Pelo menos esse foi o comportamento enquanto ele trabalhou com a GTX 1650 nos jogos que eu testei. Mas isso não significa que a refrigeração é excelente, pessoal. Significa que esse processador é frio nos jogos. Em renderização, por exemplo, ele bate 90 graus normalmente, assim como outros processadores da Intel em um sistema de resfriamento semelhante. A Intel tende a levar uma certa vantagem, principalmente em jogos com uma taxa de FPS muito alta. Só que ela também tende a um consumo de energia maior e temperaturas maiores. Aí cabe a você escolher um pouco mais de FPS e temperaturas maiores, ou menos FPS e possíveis temperaturas menores. Pelo menos esse vai ser o cenário em comparação com outros notebooks com a GTX 1650 que eu testei por aqui. Essa é a tendência que eu enxerguei entre ele e essas máquinas. Em todos os jogos mais pesados, a temperatura média foi de 80 graus no processador ou menos. Até rolaram picos bem raros de 90 graus, mas a média foi de 80. Um resultado muito bom se você apenas observar as temperaturas. A gente não tem como determinar se um sistema de resfriamento é bom apenas observando a temperatura. A gente tem que observar o power, o clock, a aplicação que a gente está rodando, se a gente está em single channel, se a gente está em dual channel, se a bateria está carregada. Pois é, até isso é importante. Tudo isso junto, pessoal, tem que ser observado. E no caso aqui do 4600H, eu observei que em qualquer jogo, independente se o jogo puxa muito processador, se não puxa muito, ele usa um power mais baixo. Pode ser que essa seja uma característica da AMD na geração 4000. Pode ser também que eu precise usar memórias mais rápidas para fazer com que ele use um power mais alto. Pode ser isso também. Então não dá, pessoal, para sair assim atirando e dizendo é bom, é ruim. Tem que olhar muitos fatores. Mas aqui no caso, por enquanto, dá a entender que realmente nos jogos ele vai ter uma refrigeração boa,
por causa da característica que esse processador tem. E a GTX 1650 ficou tranquila na casa dos 60 graus. Mas aqui tá tudo certo, eu já analisei várias GTX 1650, então eu já sei como ela se comporta. E aqui ela está se comportando de maneira normal, atingindo o seu power de 50 watts, que era o que deveria atingir. Já que nenhum jogo me deixou esquentar o 4600H, eu forcei uma renderização no Blender, usando tanto a CPU como a GPU ao mesmo tempo, para esquentar o máximo o processador. Aí sim ele atinge os 90 graus no processador. Mas esse é um cenário atípico. Nenhum jogo vai esquentar o tanto que o Blender esquenta. Talvez até exista um jogo aí que puxa o power máximo desse Ryzen, pessoal, mas eu não encontrei. E nem nesse cenário que a gente tem o pico de consumo de energia, a bateria descarregou com a fonte ligada na tomada. Então, mesmo a fonte sendo de 120 watts, eu não tive problemas, e eu acredito que ninguém vai ter. O consumo de energia nos jogos é abaixo da média. Ele fica na casa aí dos 20% a menos de consumo em relação a outros notebooks Intel com a GTX 1650. Apesar das temperaturas baixas nos jogos, o nível de ruído ficou dentro do normal. Pois é, ele não tem um nível de ruído abaixo da média. E ele ainda permite que você aumente mais ainda a velocidade das ventoinhas. Mas eu não vejo por quê. Ele tem até um botão dedicado para alterar a agressividade das ventoinhas, entre o modo Gamer ou Office. E o teclado ficou um pouco quente nas teclas WASD. Nada grave, mas dá uma esquentada na mão em jogos pesados. Provavelmente isso acontece por causa de dois fatores. O primeiro é que ele tem um corpo em alumínio. Pois é, entre os notebooks com a GTX 1650, temos mais um com corpo em metal para concorrer com o Odyssey. Só que ele não é todo em metal, a parte de baixo e as bordas são em plástico. Além do corpo quase todo em alumínio, ele também tem um peso abaixo da média. Ele tem 1,9 kg, enquanto outras máquinas dessa categoria costumam ter um pouco mais de 2 kg. Esses dois fatores combinados provavelmente ajudam o teclado a esquentar um pouquinho mais. O design é simples e neutro na cor preta, bordas bem finas, e ele tem até sensor infravermelho para desbloquear a máquina pelo Windows Hello, que fica ali junto da webcam na parte de baixo da tela. A minha versão veio com o painel de 144 Hz e é um bom painel com cobertura de quase 100% sRGB e brilho acima dos 300 nits. Só que essa versão com esse painel tem ficado sem estoque. Eu não sei se eles vão repor, mas no momento ele tem uma versão com painel de 120 Hz, que infelizmente não é um painel tão bom como esse daqui. O teclado é retroiluminado RGB. Não é o mais confortável que eu já usei, mas eu diria que fica na média entre as máquinas dessa categoria. O mesmo vale para os alto-falantes e o touchpad. Só que o touchpad, apesar de não ter um clique tão legal, tem uma textura lisa. E os alto-falantes têm um volume razoável e uma qualidade ok. Ele vem com o software da THX, que dá aquela gourmetizada no som. Esse é até um ponto importante para a gente ressaltar. Se você não usar um software, seja o Sound Blaster, seja o THX, nessas máquinas da Avel e da Nave, seu som tende a ser bem fraco. A bateria, infelizmente, não foi longe. Ele me deu 2 horas e meia no uso leve durante o modo Office. A conectividade é bem completa, permitindo que você conecte mais de um monitor através das duas portas mini DisplayPort e a porta HDMI. Já a porta USB tipo C, para quem sempre pergunta, infelizmente não é Thunderbolt e não suporta vídeo. Por fim, teve um ponto estranho nessa máquina que nunca me aconteceu. Ela tem um delay de alguns segundos sempre que eu fui conectar um mouse ou um teclado Bluetooth. Depois da primeira vez, é natural que a conexão seja praticamente instantânea, mas aqui chegou a levar até mais de 10 segundos a depender do dispositivo. E eu usei os drivers fornecidos pelo fabricante. Infelizmente, vocês não verão essa máquina por dentro, porque ele tem lacre de garantia. Eu ia até romper o lacre por vocês para testar memórias mais rápidas, mas ele apresentou um problema no leitor de cartão de memória, onde nenhum dos meus cartões foi reconhecido. Só reconhecia se eu empurrasse o cartão com mais força e ficasse segurando no lugar. Eventualmente, o problema parou de acontecer. Em um dia eu testei 3 cartões de memória diferentes e não funcionou, e no outro eu fui testar e já funcionou. E foi justamente quando eu estava indo fazer um vídeo para mostrar para a Nave, né, que eles pediram para mostrar o problema e magicamente voltou a funcionar sozinho, né? Parece até que a Nave conseguiu consertar o notebook de longe. Mas como eu não sei o que causou o problema ou se ele vai voltar, por precaução eu vou deixar o lacre intacto. Infelizmente, o leitor de cartão de memória não é de alta velocidade. Em relação ao lacre em si, eu sei que isso aborrece algumas pessoas não poder abrir a máquina para fazer upgrades.
Essa é uma decisão de cada empresa. Se a empresa adota essa política, ela reduz os problemas causados por usuários que não sabem desmontar o notebook. Mas ao mesmo tempo, ela perde compradores para as empresas que permitem. Se isso é muito importante para você, compre de empresas que permitem. A Avel e a Acer, por exemplo, permitem. De último caso, vocês podem levar a máquina em uma assistência da nave para realizar o upgrade sem perder a garantia. Porém, você provavelmente vai ter que pagar por isso. E o valor vai variar de região para região. O último vídeo que eu fiz da nave, para quem não lembra, o notebook veio com alguns problemas. E eu também apontei algumas informações que eu achei que estavam faltando no site, entre outros pontos, que eu saí detectando na minha experiência como um todo. Eles levaram meu feedback em consideração e melhoraram muito a comunicação no site. Agora você tem um FAQ que responde várias das dúvidas que eu levantei no vídeo. E eles também adicionaram a qualidade das telas. Então, antes da tela chegar para você, você já sabe as especificações, o tempo de resposta, o brilho, a cobertura de cores, enfim. Já em relação aos defeitos que minha máquina apresentou que não foram identificados pelo controle de qualidade da empresa, segundo eles, o meu caso ajudou a encontrar uma falha que eles tinham no processo de controle de qualidade da fábrica que permitiu que minha máquina saísse de lá, sendo que não era para ela sair dessa forma. Isso tudo e outros detalhes vocês podem verificar na carta-resposta da empresa ao meu último vídeo. A carta está no primeiro comentário do vídeo, junto também com a minha resposta à carta. Outro ponto é que tanto nessa carta como por ligação, eles afirmaram que o meu notebook, o notebook que deu defeito naquela ocasião, apresentava marcas de que eu havia tentado abrir antes de mandar para eles. Dessa vez, por precaução, eu filmei o unboxing todo, sem cortes, rompendo o lacre da caixa até ligar o notebook pela primeira vez. Justamente para mostrar que os parafusos já vêm gastos de fábrica. E além disso, eu identifiquei um outro problema enquanto eu abria a caixa dessa máquina. Eu identifiquei que a tela veio toda suja. Felizmente, era só sujeira mesmo. Depois que eu limpei, ele não apresentou nenhum tipo de arranhão. Mas não deixa de ser uma falha no controle de qualidade. Eu imagino que esse não seja o padrão da empresa. Se a gente colocar de lado toda essa minha história com a nave, essa aqui é uma máquina excelente. Até semana passada eu considerava o Avel C62 como o melhor notebook com a GTX 1650 do mercado brasileiro, pessoal. Mas eu vou ter que mudar minha opinião. Eu acho que esse daqui é o melhor notebook com a GTX 1650 do mercado brasileiro. Principalmente porque ele não é só bom para jogar, ele também é bom para o uso profissional. Ele tem um pacote melhor, ele tem sua construção quase toda em metal, ele tem temperaturas baixas nos jogos, ele tem uma conectividade praticamente completa, uma qualidade de tela acima da média e também um peso abaixo da média. E claro, a cereja do bolo, o Ryzen 4000 da AMD, que apesar de já estar ultrapassado no resto do mundo, ele já dá bastante trabalho para a Intel. Mesmo que a gente tendo um Ryzen 5, ele já bate, já fica ali empatado, colado com o i7 10750H. Por esses fatores, ele ganha do Avel C62, na minha opinião. O processador vai ser melhor, o peso vai ser menor, a tela vai ser melhor, aí acaba ganhando no final. Só que temos um probleminha. Eu não sei se isso vai mudar, mas no momento, como eu falei anteriormente, essa versão com painel de 144 Hz está em falta. Eu espero que isso mude no futuro e se mudar, aí sim a gente tem aqui o melhor pacote com a GTX 1650 por enquanto. E claro, não é só o hardware, a parte física que importa. Também é importante você levar em consideração outros aspectos da empresa, o suporte, a garantia, o atendimento, enfim, toda essa questão que envolve o notebook. E aí cabe a você levar ou não minha história em consideração. Dessa vez eu não vou dar sinal vermelho, mas também eu não vou dar o sinal verde, tá? Ficaremos aí no sinal amarelo. Cabe a você decidir se você segue ou para. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e também não esquece de acessar a nossa comunidade de promoções boletando.com para ver se seu notebook não está em promoção agora. Um abraço.